Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. O Espírito Santo e as medidas de combate ao avanço do coronavírus. 150 presos são liberados para dormir em casa. O governador Renato Casagrande pede ajuda ao presidente da Câmara dos Deputados para a união neste momento de pandemia. E vamos conversar ao vivo com Renato Casagrande. O isolamento social será mantido? Lojas vão continuar fechadas? Aguarde para ver. Pois é, e um dia sem registro de casos confirmados da Covid-19 aqui no estado. Blindados. Caixas de supermercados recebem proteção de acrílico para manter o afastamento entre clientes e funcionários. E você também já pode mandar a sua pergunta, que será respondida aqui ao vivo por uma médica pneumologista. O número do nosso zap está aí na sua telinha. Pois é, e o TN1 traz ainda os casos de polícia. Bandido tenta invadir apartamento de médicos na Praia do Canto, em Vitória. O casal de moradores tenta impedir a invasão usando uma vassoura. Não consegue e o ladrão acaba morto a facadas. É agora no TN1. Seguimos com nossos convidados que ao longo de toda essa edição tiram dúvidas dos nossos amigos do TN. Aqui no estúdio hoje, a médica pneumologista Marli Lopes. Já ela vai ajudar a esclarecer dúvidas a respeito do coronavírus. Pois é, como disse o Luciano, você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99792-2530. 99792-2530. Esse número fica na sua telinha o tempo todo, aí no cantinho esquerdo. Estamos juntos com você. Seja muito bem-vinda, doutora Marli, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas e estaremos aqui durante todo o programa, né? Isso aí, daqui a pouquinho são muitas dúvidas, daqui a pouquinho a gente volta. Porque a gente começa com mais um capítulo da guerra contra o coronavírus. De um lado o presidente, de outro governadores. De um lado, moradores isolados, comerciantes de portas fechadas. Especialistas garantem que a quarentena é fundamental para combater o crescimento do vírus. Nas ruas, os serviços essenciais estão mantidos. Bandeiras brasileira e capixaba, uma ao lado da outra, como sempre esteve. Só que nos últimos dias, a visão do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sobre o combate do coronavírus tem sido diferente. O presidente defende o isolamento da população, mas de forma limitada, isolando idosos e pessoas com doenças crônicas, públicos mais vulneráveis. Com isso, o presidente quer a reabertura do comércio e a volta às aulas. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Já o governador acredita que é preciso seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde e de infectologistas, que orientam o isolamento coletivo para evitar qualquer tipo de aglomeração. Que esse trabalho mais intenso neste momento possa reduzir o contágio do vírus, a gente organizar o sistema de saúde e poder daqui a alguns dias flexibilizar algumas atividades na área de saúde. Na prática, o que se viu esta manhã em Campo Grande, Cariacica, um dos comércios mais frequentados da Grande Vitória, foram lojas fechadas, seguindo a determinação do governo estadual. O que encontramos aberto foram estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados, açougues e farmácia. Por aqui, a maior concentração de pessoas que a gente encontra são nas agências bancárias. Elas estão funcionando de portas fechadas e atendendo apenas aqueles clientes com demandas urgentes, essenciais. Do contrário, a orientação é procurar os caixas eletrônicos e também os serviços de autoatendimento na internet. E quem precisa ir ao banco e enfrentar fila, a recomendação é manter o distanciamento de no mínimo 1 metro entre as pessoas. É preciso se cuidar.
É isso, gente. E no combate ao coronavírus, a ideia de um supermercado de Vitória tem chamado a atenção de clientes. Barreiras foram instaladas nos caixas. Pois é, Ingrid, uma forma de reduzir o risco de transmissão, né? Eu tive lá hoje cedinho para mostrar bem de perto como que isso funciona. É muito curioso. Vamos ver. Clientes e funcionários, a proteção. A barreira de acrílico foi instalada em cada caixa deste supermercado em Vitória na última terça-feira. Uma ideia super aprovada para quem sempre vem aqui fazer as compras. Foi muito bem bolado, embora eu ache que esse buraco aqui deveria ser menor. Mas, de qualquer forma, eu acho que protege bem o funcionário. As pessoas aqui, ao falar com ele, não emitem mais gotículas para ele. E como o serviço prestado aqui é essencial, não pode parar, a administração do estabelecimento teve que tirar boas ideias da manga e se reinventar. A diretoria da empresa, através dos seus profissionais, tomaram algumas medidas, né? Uma delas foi a questão da instalação dos acrílicos. Por quê? Primeiro porque a gente precisa proteger esses profissionais que garantem, né, o alimento na mesa do nosso cliente. E isso evita com que esse vírus possa se lastrar no nosso meio aqui e também garante o melhor atendimento. Além disso, tem as medidas de praxe, né? Uma passadinha de álcool e papel toalha em cada carrinho e assim por diante. Super importante, né? Principalmente para a nossa saúde, a saúde da população em geral. Tem toda a higienização necessária. Em cada ponto do estabelecimento tem um aviso como esse aqui, olha. Cuide de você e dos outros. E debaixo de cada plaquinha como essa tem um borrifador de álcool, que serve tanto para funcionários quanto para clientes. Aqui a gente tem a questão do álcool 70, né? Que a gente passa nas mãos e também tem a oportunidade de estar no banheiro para estar lavando as mãos com sabonete em líquido, né? Porque não só o álcool, como a higiene ajuda bastante na prevenção. Lembrando que a Prefeitura de Vitória determinou novas regras de acesso aos supermercados da capital. Como, por exemplo, pessoas da mesma família são impedidas de entrarem juntas no espaço, além de horários específicos para idosos. Acima de 60 anos não deve nem estar trabalhando no supermercado e nem indo comprar no supermercado. Então, alguém da família deve fazer essa compra. Já existem grupos de solidariedade nos prédios para poder ajudar as pessoas de mais de 60 anos a comprar. São medidas em que todo mundo sai ganhando se obedecer. Eu acho muito importante, porque aqui a gente lida com todo tipo de pessoa. Tem pessoas que têm imunidade mais baixa, né, que têm problemas de saúde, então a gente está se cuidando e cuidando da saúde do próximo. É isso, tudo que garanta mais proteção é super válido, né? Tá aí um bom exemplo. Agora, a barreira sanitária nas rodovias. Na Blitz de ontem foram abordadas 10 pessoas com sintomas de coronavírus. Além da temperatura checada, também foram vistos sintomas como coriza e tosse. Ao todo, mais de 3.000 pessoas foram avaliadas em divisas com a Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas foram barradas na BR-101 em Mimoso do Sul, que faz divisa com o Rio de Janeiro. 2 foram abordadas em Una, na BR-262, divisa com Minas Gerais. As pessoas foram orientadas a procurar um posto de saúde. Pois é, gente, o Luciano está aqui ao meu lado, porque o nosso amigo e companheiro de todos os dias aqui no TN1, Jorge Bitt, está ao vivo com o governador do estado, Renato Casagrande. Nós vamos saber as próximas ações de combate ao coronavírus e se o estado vai manter a determinação de isolamento social. Pois é, vamos falar com ele agora, né? Bom dia, meu amigo Jorge, bom dia, governador Renato Casagrande, com vocês. Olá, Luciano. Olá, Ingrid. Bom dia a todos. Como vocês disseram, estou aqui com o governador Renato Casagrande, que interrompeu agora há pouco uma reunião com a equipe dele, a equipe social, e tem novidades para a gente agora. Ele acabou de sair dessa reunião, na verdade ele interrompeu para nos atender. Governador, bom dia, uma situação aí difícil que nós estamos enfrentando, obrigado por nos receber. Qual é a medida já que o senhor pode anunciar para a gente nesse momento? Bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos fazendo reuniões permanentemente, estamos agora numa reunião com a minha equipe da Proteção Social, Secretaria de Assistência Social, com a vice-governadora, tratando das medidas que a gente pode fazer para minorar, né, o problema que a gente está enfrentado e pode enfrentar nos próximos dias, né, as pessoas com mais necessidade ficam mais expostas. Então, nós vamos sim repassar algum recurso do Fundo de Assistência Social
para que os municípios, esse recurso é repassado do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, todo município tem o Fundo Municipal, para que os municípios possam pagar aluguel social, comprar cesta básica, kit higiene para morador de rua, por exemplo, para auxílio funeral. Então, o benefício eventual, que é uma rubrica dentro do Fundo de Assistência Social, ele pode ser usado para essas atividades. Então, nós estamos definindo ali um volume a mais de recursos para passar aos municípios, para que os municípios que têm lá na base uma equipe que trabalha com assistência social possa dar proteção a essas pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis, para que a medida das que são tomadas com relação ao coronavírus, né, possa impactar menos essas pessoas que hoje perderam muito da sua renda. Então, junto com as decisões do governo federal, que são decisões importantes também de ampliar o Bolsa Família no Estado e um recurso para os trabalhadores informais, a gente espera poder dar uma proteção a essas pessoas. Já tem um valor definido, governador? Estamos, assim, nós aqui estamos definindo um valor. Nós já vamos repassar de forma antecipada uma parcela do Fundo de Assistência Social. Essa parcela nós só repassaremos no final de abril e início de maio. Vamos antecipar para início de abril um valor de quase 17 milhões de reais aos municípios e vamos acrescentar um recurso a mais para que o município tenha capacidade de suportar e dar atenção às pessoas que mais precisam em cada município. E isso para cada família, o município que vai definir? Quanto? Porque já existem as famílias cadastradas. São as famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, são aquelas famílias que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo. Então, os municípios já têm esse cadastro, conhecem essas pessoas, essas famílias. Então, é muito mais fácil o município operacionalizar e a gente repassando o recurso para o município, do que o Estado executar isso diretamente. A gente não tem perna para executar no Estado todo. Uma outra medida que nós vamos fazer também vai ser cesta básica para os artesãos, artesãs, pessoas da economia solidária, que precisam também, numa hora dessa, de não estar conseguindo vender, a gente poder também dar uma atenção a essas pessoas que trabalham com artesanato. Essa cesta básica vai ser distribuída diretamente pelo Estado? Essa sim. A DERV vai fazer a distribuição diretamente. Governador, um dia sem casos confirmados no Espírito Santo, né? Foi divulgado ontem que o Espírito Santo não confirmou nenhum caso. O senhor acredita que isso daí tem a ver com uma diminuição, essa quarentena que está sendo feita, ou com a falta de testagem dos casos, das pessoas que estão tendo sintomas? Não dá para a gente dizer, né? Nós estamos aumentando o número de testes, né? A gente fazia no início do processo 50, 60, estamos fazendo 120, vamos passar para 300 agora, amanhã, vamos chegar perto de 300, então estamos aumentando o número de testes. Ter um dia sem caso, infelizmente, não significa que hoje não teremos casos. Então, ontem nós fizemos 90 testes, porque as pessoas estão sendo treinadas, nós estamos contratando mais gente por lá, 100 estão sendo treinadas. Então, mas hoje a gente deve ampliar esse número de testes. Eu compreendo que não podemos usar o dia de ontem como base, a gente tem que ampliar o número de testes. É bom que as pessoas entendam com clareza, George, qual é a nossa estratégia. Nossa estratégia está fincada solidamente, num primeiro momento como esse que a gente está vivendo, pedindo todas as pessoas, fora aquelas que estão trabalhando em serviços essenciais e as atividades que nós não paralisamos, que parem ou que diminua a sua mobilidade. Pessoas do grupo de risco estão pedindo, pelo amor de Deus, para ficarem em casa. Então, 15 dias nessa situação, que vai terminar 4 de abril, sexta-feira da semana que vem, hoje é quinta-feira. Então, estão pedindo às pessoas, para que isso e por que isso, se me der tempo para explicar, não sei se eu tenho tempo. Por que isso? Bom que as pessoas estão em casa, assim, porque o pronunciamento do presidente da República anteontem acabou criando dúvida na cabeça das pessoas. Por que eu estou em casa? Por que meu comércio está fechado? Por que meu filho não tem aula? Né? Então, que gera essa dúvida. Então, estou explicando aqui didaticamente para vocês, aproveitando essa oportunidade que vocês estão me dando. Assim, 15 dias é para que a gente possa, primeiro, assim,
conter a velocidade do vírus, de contágio do vírus. E fazer um trabalho de, rapidamente, um esforço gigantesco para que a gente mude o nosso comportamento. Eu cheguei aqui, a gente não se cumprimentou, a gente está mantendo uma distância, o material que eu estou usando está higienizado. Então, assim, há 15 dias atrás a gente não tinha essa preocupação, não é isso? Cumprimentava, se abraçava. Então, 15 dias para a gente compreender que a nossa vida e o nosso comportamento nesses próximos meses mudou, literalmente. E também para a gente poder barrar o contágio, a velocidade do contágio do vírus. E a gente vai aumentando os testes. Aumentando os testes, a gente vai saber o comportamento do vírus no estado do Espírito Santo. Para onde ele está migrando, onde ele está indo, tá certo? Nós vamos saber se tem áreas do estado que não tem vírus nenhum, se tem áreas do estado que tem mais. Então, nesse tempo, a gente tem um estudo do comportamento do vírus. E nos dá tempo de preparar leitos de hospitais, leitos de UTI, leitos de enfermaria, tá certo? Então, por isso que é importante a gente, nesses 15 dias, a gente não relaxar, mesmo com a palavra do presidente, não relaxar. Porque depois desses 15 dias, se a gente conseguir controlar, abrir leitos, a gente pode ir flexibilizando as decisões que nós tomamos. Seja uma flexibilidade para algumas regiões, seja uma flexibilidade para algumas atividades. Então, é por isso que a gente está nessa estratégia, apelando às pessoas que nesses dias a gente possa manter o nosso isolamento social para poder a gente preservar vidas. Nós estamos lidando com vidas. Se a pessoa tem 100 anos, 90, 80, 60 ou 70, não importa, a gente quer preservar vidas, porque toda vida tem um valor. Por que então que nós fechamos as escolas? Porque o jovem, a criança, tem pouco efeito o vírus, mas a criança, na escola, ela pode causar um problema para o professor, para a professora, para o servidor. Ela pode se contaminar na escola e levar o vírus para casa e causar um problema grave para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó. Então é por isso que nós suspendemos as aulas, tá certo? Então essas são as medidas que a gente adotou num processo muito planejado, né, para que a gente gradativamente daqui a pouco possa retomar com as atividades. Existe um prazo... Se não fizermos isso, acontece o que aconteceu na Itália. Há um mês atrás, o primeiro-ministro italiano foi para a imprensa e disse o seguinte: todas as atividades abertas. Um mês depois ele teve que ir para a imprensa e dizer o seguinte: todas as atividades rigorosamente fechadas, porque são mais de 700 italianos morrendo a cada dia. Exatamente. Já que o senhor citou o presidente, governador, eu queria fazer rapidamente aqui um levantamento. Renato Casagrande, 1991, deputado estadual, depois vice-governador, deputado federal, senador, governador 2011, 2014, governador agora. O presidente disse ontem, o que os governadores estão fazendo é um crime, estão arrebentando o Brasil. Depois do que o senhor disse, fazendo toda essa conscientização, eu pergunto para o senhor, o que está acontecendo com o presidente do país? Olha, o que está acontecendo é a prática do presidente. O presidente precisa aprender, eu acho que é difícil aprender nessa idade, mas aprender a tratar dos assuntos de forma consensual, buscar uma unidade. Não tem nenhum conflito entre proteger a vida e medidas na área de saúde e a economia. A gente pode discutir as melhores posições que nos permite ter responsabilidade com aquilo que a gente está lidando. Nós não sabemos como o vírus se comportará no Brasil ainda. Nós não sabemos, tá certo? Então, assim, mas nós, por responsabilidade, não podemos pagar para ver. A gente precisa tomar medidas para conhecer o comportamento do vírus, preparar os leitos hospitalares, para que a gente possa, então, ter mais condição de liberar ou não uma atividade. Agora, do jeito que o presidente se expressou, parece que, de fato, nós não estamos lidando com nada que seja sério. E aí as pessoas que não têm as informações, elas passam a cobrar uma liberdade maior de se movimentar. Se nós não tivermos cautela neste momento, pode ser que a gente perca muitas vidas no estado do Espírito Santo e no Brasil, porque a palavra do presidente tem efeito no Brasil todo. Hoje eu dei uma entrevista para a Rádio Gaúcha, falando sobre isso, eles também tratando desse assunto. Então nós temos que falar para o Brasil todo, de que é preciso, neste momento, a gente
conciliar as coisas, a gente não confragrar, a gente não só ficar enfrentando. O presidente precisa de debater, dialogar. Nós ontem, numa carta dos governadores, pedimos ao presidente que lidere o Brasil nessa hora, que concilie as posições dos governadores com as posições do governo federal e não só trate de confronto, não só trate de política, não só trate dos interesses políticos, temos que tratar dos interesses do Brasil e da população brasileira. Vale ressaltar, governador, que essa é uma preocupação de todos, querer voltar ao normal, não é isso? Sim, você imagina eu, governador, que dependo de receita, preocupado, tendo que gastar mais, investir mais na área social, na área econômica, e ao mesmo tempo estou perdendo receita, porque se você não compra, você não está pagando o ICMS, se você não tem uma atividade, não faz um passeio, você não está dando dinamismo à economia. Então, todo mundo tem interesse na atividade econômica, ninguém mais do que eu tenho. Eu tenho igual de todo mundo. E como governador, porque eu tenho necessidade de ter recursos para poder cumprir os compromissos de governo. Mas nós precisamos, nessa hora, de ter um planejamento, juntar as duas coisas, juntar as atividades da saúde e com a proteção à vida e juntar as atividades da economia. Governador, posso voltar a falar com o senhor daqui a pouquinho? Pode. Posso? Então tá bom, gente. A gente retorna aí para o estúdio e daqui a pouquinho a gente volta a falar com o governador Renato Casagrande com temas importantes, falar de PVA, falar também aqui de um dado que saiu aqui muito importante aqui, que já tinha alertado o governador, o site Intercept Brasil, que falou sobre um cenário bem pior aí, sobre de 5 mil mortes para o dia 6 de abril, que ele tinha sido avisado, né? Avisou para ele, mas ele tinha dado aquele depoimento antes, então a gente volta com o governador daqui a pouquinho, tá? Voltamos com você, Ingrid e Luciano. Tá certo, George. Obrigado, né? Até daqui a pouco, porque são realmente muitos assuntos, né? A gente tem muito assunto para conversar aí com o governador, mas a gente também quer saber o que você está fazendo em casa nesse período de isolamento. A gente tem uma amiga aí para rodar que já mandou o vídeo para a gente. Você também pode mandar, vamos ver? Vamos fazer uma experiência? Vamos. Aqui a gente vai simular como se fosse um monte de coronavírus, como se fosse o vírus do corona. Coloca o dedo no meio aí. Tira. O que aconteceu? Grudou muito. Grudou? E aqui é um prato cheio de água com sabão. Lava bem o dedinho. Lava bem, esfrega. Se quiser lavar os outros dedinhos, lava também. Isso, esfrega. Agora coloca um dedinho aqui no meio. Nem encostei. Você nem encostou direito e já espalhou. Isso significa o quê? Que quando você lava as mãos, Você não pega o corona. você está protegido. Previna-se. E valeu! Ai, Super criativo, valeu né? por reforçar a importância da gente lavar a mão, né, doutora Marli? Aliás, uma das melhores medidas, né, é você lavar as mãos, né? Lavar as mãos, lavar os locais onde você pega, né? Porque não adianta todas as medidas se você não tiver o cuidado, né? Em tocar as pessoas, tocar os idosos, né? Que são as pessoas que têm que ficar mais isoladas, né? Porque se você não tiver esses cuidados, não adianta isolar, né? O cuidado principal tem que ser lavar as mãos, limpar, evitar os contatos, né, de idosos com pessoas jovens, que são os mais vulneráveis à doença, né? Todos nós aqui podemos ser portadores, né, do coronavírus, né? Estarmos até assintomáticos. Em alguns casos pode acontecer, né, de não ter sintoma quase nenhum, ou pouquíssimos sintomas, e não evoluir doença, né? Os mais velhos e que têm mais doenças, que são os pacientes que têm doenças cardíacas, pacientes hipertensos, pacientes que têm doenças coronarianas, né? Pacientes transplantados, pacientes que são HIV positivos, que são pacientes que têm mais risco de ter complicações da doença. Mas, invariavelmente, o vírus está no ar, né? Ele não se espalha, nós levamos. E a gente leva, na maioria das vezes, com a mão, né? Botar a mão na boca, não limpar a mão, né? Conversar muito perto. É assim que se espalha o vírus. São cuidados super necessários, né? Os principais, né? E não precisa de você estar usando máscara, né? A menos que você tenha sintoma, nem se preconiza o uso de máscara
para pessoas assintomáticas, né? Você andar na rua de máscara, não é isso que vai te proteger, né? A máscara para pessoas que estão sintomáticas e os profissionais de saúde, que estão até tendo dificuldade, em alguns casos, de terem essas máscaras, porque as pessoas estão comprando. Álcool gel precisa? Necessariamente não, só quando você vai andar na rua, por exemplo, você vai andar no ônibus e tal, leva o seu álcool em gel ou álcool comum, mas em casa, gente, não precisa. Água e sabão limpa muito bem, não precisa de outra coisa. A gente tem até aqui uma pergunta de uma amiga do TN, né? Que ela pergunta o seguinte: depois de 15 dias de quarentena, vamos estar imunizados? Não, na verdade não é isso, né? Depois de 15 dias de quarentena, que o nosso governador aí está programando, diminuiu a quantidade de pessoas que vão ter infecção ao mesmo tempo. Então, vamos passar. E aí, talvez assim o sistema de saúde consiga suportar as doenças que vêm. Mas os hábitos de higiene, né, e o isolamento e os cuidados com as pessoas idosas vão ter que continuar, né? Porque nós vamos entrar no inverno ainda, nós estamos no outono, né? E o inverno ainda vem. No inverno é que as doenças respiratórias mais acometem, né? Então, eu acho que assim, não estaremos imunizados. E a imunização é quando esse vírus acaba espalhando e a maioria das pessoas tem um vírus e vão adquirindo anticorpos, né? E além disso, vem também o tratamento, vem as vacinas, e aí sim, tudo bem, mas em 15 dias não estaremos imunizados com certeza, todos não. Doutora Marli, eu tenho que te informar que são só 150 perguntas para a gente responder. No primeiro momento dos nossos amigos aqui, eu estou com as folhas aqui. Nós estamos aqui hoje, vamos estar aqui a tarde toda. A gente vai dar uma pausa no assunto coronavírus, porque agora a gente vai falar dos casos de polícia, grave inclusive. Um bandido tentou invadir um apartamento de médicos na Praia do Canto, em Vitória. O casal de moradores tentou impedir a invasão usando uma vassoura. Não conseguiu e o ladrão acabou morto a facadas. Pois é, e quem tem os detalhes para a gente a partir de agora é nossa amiga Bruna Maria. Bruna, boa tarde, tudo bem? Suas informações, os detalhes, fala pra gente. Ei, Lu, boa tarde para você, boa tarde para Ingrid, para todo mundo que acompanha a gente. Esse caso triste aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite no apartamento desta família, um casal de médicos que mora na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com a informação de testemunhas, vizinhos que presenciaram toda essa cena, um rapaz que aparentava ter entre 20 e 25 anos, que estava totalmente transtornado, muito provavelmente sob efeito de drogas, já estava rodando ali a região desde mais cedo. Primeiramente, ele invadiu um outro apartamento que fica ao lado, pulou pelo muro, mas foi contido por alguns moradores e também pelo porteiro. Ele dizia que estava sendo perseguido, provavelmente um surto, pedia até ajuda dos moradores para eles chamarem a polícia, mas aí nesse momento de descontrole, ele acabou por uma laje indo para o prédio ao lado, que é o prédio desse casal de médicos, e acabou tendo acesso à varanda do apartamento deles, que não tem porteiro, funciona naquele sistema de portaria eletrônica. Ele foi escalando, conseguiu chegar até a sacada do apartamento desse casal de médicos, tentava, entrar ali e invadir. O casal tentou se defender primeiramente usando um cabo de vassoura, uma vassoura não conseguiu, até que um momento o médico, o esposo, ele acabou pegando uma faca de cozinha, desferiu vários golpes contra esse invasor, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali mesmo, na varanda da família. Hoje de manhã nós estivemos no local, eu conversei com essa médica só por interfone, ela não topou gravar entrevista, diz, claro, que toda a família está extremamente abalada com o que aconteceu, eles nem dormiram essa madrugada, passaram a noite inteira aí resolvendo os trâmites legais, hoje de manhã ainda estavam limpando ali a sujeira na varanda. A gente gravou uma reportagem com os detalhes dessa história triste e você confere agora. Os vídeos foram gravados por moradores de condomínios vizinhos e mostram um momento em que o homem escala o prédio e tenta invadir a varanda do apartamento. O casal de moradores com uma vassoura tenta impedir a ação. Joga ele no chão! Quebre ele! Não solta! Não solta!
Mas o invasor insiste e consegue entrar, até que o morador pega uma faca de cozinha e desfere vários golpes contra o rapaz, que não resiste aos ferimentos e morre ali mesmo na varanda. Tudo aconteceu por volta das 9h30 da noite. O apartamento fica no primeiro andar de um prédio localizado na Praia do Canto, em Vitória. Além do casal de médicos, estavam no local os filhos menores de idade. De acordo com testemunhas que viram toda a situação, o rapaz, que aparentava ter entre 20 e 25 anos, estava extremamente transtornado. Tudo indica que estava sob efeito de drogas. Primeiro, ele chegou a pular pela grade deste outro prédio, mas foi contido por moradores e também pelo porteiro de plantão. Pela laje, ele teve acesso ao outro prédio e aí conseguiu chegar até a varanda do apartamento do casal de médicos. No local ficaram as marcas de sangue e o tênis utilizado pelo invasor. Este morador conta o que viu. Um jovem negro ficou andando na calçada, né? Ficou bem, parece muito transtornado mesmo. Ele estava tentando, né, ter algum tipo de ajuda, de auxílio, assim, né? Tentando se esconder do que ele dizia que tinha alguém tentando matar ele, e aí ele foi uma tentativa de entrar, de ter algum abrigo, ele quebrou a janela do apartamento, né, onde eu moro, só que tinha grade, ele não conseguiu entrar. Por interfone, nós conversamos com a médica moradora do apartamento. Ela disse que ela e o marido estão extremamente abalados e não conseguem falar sobre o assunto. A polícia foi acionada. O casal foi encaminhado ao DPJ de Vitória, onde prestou depoimento. O médico foi autuado por homicídio culposo, pagou fiança no valor de R$ 800 e foi liberado. O presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto faz um apelo por mais ações de abordagem social da prefeitura no bairro. 90% das pessoas que estão andando na Praia do Canto são moradores de rua. Alguns relacionados ao uso de drogas. O fato das ruas estarem desertas facilita a ação deles. Então, nós precisamos de uma ação pública eficiente nessa direção. Existem equipamentos públicos na cidade para essas pessoas serem levadas, serem alimentadas, se for o caso, serem repatriadas para os seus locais de origem. Todo esse serviço a prefeitura dispõe, mas ela precisa fazer esse trabalho. A pessoa, no ato de desespero, né, possivelmente sob efeito de droga, invadir a casa de uma pessoa que vai ter que reagir, né? Então a gente fica muito assustado e pede, clama pela ação das autoridades públicas, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Departamento Médico Legal. Pois é, a gente acompanhou aí na reportagem, as imagens são realmente impressionantes, né, gente? Os vizinhos ali naquela região da Praia do Canto, os moradores dos condomínios vizinhos estão extremamente assustados com tudo o que aconteceu. É uma situação triste que mostra a vulnerabilidade de um lado, esse rapaz que provavelmente estava precisando de ajuda, e a insegurança da família também, que teve o apartamento invadido, né? Como eu disse aí na reportagem, o casal foi até o DPJ de Vitória, prestou depoimento. O médico, ele foi autuado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, pagou uma fiança no valor de R$ 800 e foi liberado. O corpo desse rapaz que invadiu o apartamento foi encaminhado ao Departamento Médico Legal e vai passar por exames para que ele possa ser identificado. Eu volto com vocês no estúdio, Ingrid e Luciano. Obrigada, Bruna. Daqui a pouquinho a Bruna volta também para falar sobre, em meio a essa pandemia aí do coronavírus, sobre os golpes também aplicados nesse momento triste, né? Mas agora a gente volta com o George Bitt, que está lá com o governador no Palácio, com o governador Renato Casagrande, e tem muito assunto para tratar, não é, George? Voltamos com você. Exatamente, Ingrid. Voltamos aqui a falar com o governador Renato Casagrande. Agora eu vou perguntar para o governador uma dúvida que está todo mundo em casa querendo saber. Governador, existe um plano de voltar a, entre aspas, a começar essa normalidade, a abrir alguma coisa? Qual é o plano do governo para isso? Dentro daquele planejamento que eu expliquei na nossa conversa agora, alguns minutos atrás. Assim, vai chegar dia 4, nós vamos ter informações sobre o comportamento do vírus, nós teremos mais leitos hospitalares preparados, então a nossa ideia, dependendo naturalmente dos dados do Brasil e daqui do Espírito Santo, é a gente flexibilizar algumas atividades. E ir flexibilizando algumas atividades, caso a gente consiga controlar o contágio do vírus no estado do Espírito Santo. Lógico que se a situação aqui se agravar por alguma razão, aí nós vamos ter que discutir com a sociedade, porque assim, o mais importante
é proteger a vida. E se a gente puder conciliar, naturalmente, a proteção à vida e a atividade econômica e a atividade das pessoas, nós vamos conciliar. Mas, neste momento, esse isolamento social, ele cumpre um papel extraordinário para que a gente possa, daqui a pouco, voltar a flexibilizar gradativamente algumas atividades. Ok, governador, em relação ao IPVA, não é? Eu já tinha feito uma pergunta para o senhor numa coletiva, mas é a dúvida de muita gente. O IPVA, ele vai ser adiado? Eu estava conversando com o senhor antes, o senhor disse que tem um plano aí em relação às empresas, mas não em relação ao motorista comum, é isso? Não é questão de motor... assim, o IPVA é um imposto que a gente fica com uma parte, o município com outra parte. O município já está com muita dificuldade, como nós também. Então, assim, eu não posso tomar uma decisão geral. Pode ser que para micro e pequena empresa, eu estou avaliando, pode ser que para micro e pequena empresa a gente consiga adiar o pagamento do IPVA. Agora, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou governador do estado, meu salário, né, eu tenho certeza que eu vou receber. Por que eu tenho que ter o meu IPVA adiado? Tá certo? Então, eu não posso tomar uma medida geral para todo mundo, se tem gente que precisa e gente que não precisa. Se a gente puder fazer essa segregação, a gente pode tomar uma medida como essa. Em relação ao Banestes, governador, há algum estudo aí para cortar juros do Banestes de empréstimo pessoal? Nós estamos tratando disso, assim, aqui mesmo, nós estamos aqui no Salão do Piano, no Palácio Anchieta, que ao lado tem o Salão Santiago, onde a minha equipe econômica está tratando das propostas que nós vamos apresentar para a sociedade capixaba. Então, uma das medidas é crédito, né? Estamos debatendo o assunto para ser apresentado. E há possibilidade? Há possibilidade, sim. Lógico que há. O secretário de Educação falou também em dar um valor em dinheiro para estudantes, né? Tipo uma compensação da merenda escolar. Como vai ser feito isso? Acabando de discutir isso hoje, certamente até mais tarde a gente pode anunciar alguma coisa, mas estamos acabando de fazer o debate, né, para ver como é que a gente operacionaliza isso, mas estamos no caminho da gente viabilizar essa ajuda aos estudantes. Voltando a falar em relação ao isolamento, governador, o presidente Bolsonaro, ele disse que ia conversar com o ministro Mandetta sobre o isolamento vertical. O presidente, ele pode determinar um isolamento vertical para todo o Brasil e isso ser cumprido por todos os estados? Eu acho que o presidente determinar, acho que pouco provável, porque ele não tem condições de controlar. Assim, quem tem condições de controlar é o governo estadual, os governos estaduais e os governos municipais. Seja guarda municipal, polícia, né, e outros fiscais. Então, eu não acredito que o presidente da República tomará uma decisão dessa sozinho. Por isso que eu tenho apelado ao presidente da República, apelei pessoalmente, não, na reunião com ele, porque eu estava numa videoconferência, junto na mesma reunião, eu falei assim, presidente, você precisa coordenar as ações no Brasil. O governo federal tem que coordenar as ações, a gente tem que parar o confronto e o governo federal coordenar as ações, porque uma medida dessa tem que ser tomada em conjunto com os governadores. Governador, como equilibrar vida e empregos no momento desse em que não está tendo um equilíbrio, principalmente do presidente, aí nas palavras do presidente do Brasil? Se nós tivermos as decisões corretas, a gente consegue proteger o máximo de emprego, protegendo a economia e protegendo as vidas. Então, assim, é preciso que a gente tenha consciência. Assim, eu repito, retorno ao exemplo da Itália, retorno ao exemplo da Espanha, mas falo de um país também em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que é a Índia. A Índia determinou o isolamento de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas por 21 dias. A Índia não está com a situação totalmente descontrolada, mas a Índia viu que se não tomar uma decisão para controlar a disseminação do vírus agora, num país populoso como aquele, tende a ter muitas mortes. Então, assim, nós temos que tomar a primeira medida, que é a medida para conter o contágio, né, e a transmissão do vírus, e a partir daí a gente ir conversando, preparando o Estado para que a gente acolha as pessoas que estiverem contaminadas numa situação de mais gravidade, ao mesmo tempo que a gente vai liberando atividades que não tenha concentração. Atividades ligadas ao comércio, que tenha controle, que o servidor possa tomar todas as cautelas, que no tempo, se a gente tiver controle do vírus, a gente pode voltar.
O que não vai voltar tão cedo, certamente, são eventos, reuniões grandes, concentrações grandes, porque a concentração é o local apropriado para que haja a disseminação do vírus. Eu havia falado na nossa primeira entrada que o site Intercept Brasil, ele divulgou uma reportagem que ele disse que a ABIN havia informado ao presidente, criado cenários de probabilidade sobre o avanço do coronavírus com base em dados da Itália, né, do Irã, dos Estados Unidos, onde o coronavírus avançou. E disse que para o dia 6 de abril, no pior cenário, poderia haver no Brasil 5.000 mortes e 200.000 infectados. E no menor cenário, 2.000 mortos e 70.000 infectados. E o presidente teria recebido todos esses dados antes do pronunciamento dele. E fez aquele pronunciamento que chocou todo mundo. Eu pergunto para o senhor, a partir desses números, qual é a palavra do senhor em relação ao isolamento para os capixabas? Bem, eu não vou dizer dos números, porque o site Intercept está divulgando, mas eu não tenho esses números de forma oficial, então eu não posso dizer. Qualquer cenário, seja o pior ou seja o menos pior, são cenários muito ruins, né? Assim, das pessoas perdendo a vida, 2.000 pessoas perdendo a vida, então são cenários muito ruins e início de abril está logo aí, tá certo? Então eu espero que isso não seja verdade, que seja mentira. Mas, assim, a palavra do presidente da República tem força. E a força que essa força causou dúvida na cabeça das pessoas. Então, a minha palavra para os capixabas hoje, ontem e hoje, é que nós possamos cumprir essas medidas tomadas para esses 15 dias. Essas medidas são medidas para que a gente possa ter capacidade de flexibilizar as restrições a partir dos 15 dias. Se a gente não tomasse essas medidas, a gente poderia ter um ambiente sem controle na disseminação do vírus. Então é importante que a gente cumpra esse tempo de 15 dias para a gente poder, durante a semana que vem, fazer a avaliação como está a situação do Espírito Santo, com base no número de testes que a gente está fazendo e com base no número de leitos que nós estamos abrindo. Então, o meu pedido é que vocês continuem colaborando, especialmente todo mundo colaborando, assim, todas as medidas de prevenção e cautela, porque haja o isolamento e o afastamento entre as pessoas, mas especialmente as pessoas dos grupos de risco. Por favor, vocês é que estão correndo um risco maior à vida de vocês. Ok, governador, agradeço muito a entrevista. Agora o senhor vai participar de uma reunião, não é? Vou voltar para a minha reunião. Vai voltar para a reunião. E já tem toda a sua equipe aqui esperando também para uma segunda reunião. É verdade. Ok, obrigado por atender a gente. Sucesso aí na sequência aí dessa crise. Obrigado. Voltamos com você, Ingrid e Luciano. Daqui a pouquinho a gente se vê por aí. Vou seguir para a rua agora. Tá certo, Jorge. Agradeço aí mais uma vez ao governador Renato Casagrande. Você também, daqui a pouco a gente te vê na rua e amanhã aqui no estúdio eu estou te encontrando. E é isso, a gente vai acompanhar aí as reuniões ao longo da tarde e outras informações, é claro, no Tribuna Notícias, segunda edição e ao longo da nossa programação também. Sim. E olha, como se já não bastasse a grande preocupação com o coronavírus, muitos idosos estão apreensivos também com a imunização contra a gripe. Pois é, Ingrid, é que alguns municípios suspenderam a vacinação porque as doses simplesmente acabaram. Hoje cedo eu acompanhei de perto o drama de muita gente. Vamos ver. Logo cedo, a fila já havia se formado em frente ao ginásio do Tartarugão, em Vila Velha. Dona Maria, de 70 anos, veio acompanhada do marido, seu Valdivino, de 91. Os dois vieram juntos ontem, mas quando chegaram, as doses já haviam acabado. Hoje voltaram aqui para tentar a sorte novamente. Mas só que está difícil. Doente, não pode andar, não tem um carro, não tem condição, a gente está pagando para vir aqui. Né? Eu paguei ontem, estou pagando hoje, porque meu marido não tem como caminhar, eu também não aguento caminhar, né? E por que a autoridade não está aqui, ó, em volta aqui, para dar uma decisão para a gente? Dona Maria Carlota também madrugou, veio de máscara e tudo. Aos 69 anos de idade, nunca viu nada parecido. Tudo bem que a vacina não protege para o coronavírus, né? Mas garantir proteção contra as outras formas de gripe já é grande coisa. Se a gente toma essa vacina,
se acontecer alguma coisa, eles já vão fazer outros exames, né? Para saber se é o coronavírus. Porque a gente está imunizado por essa gripe que vem, né? Então, quero tomar. Outros municípios, como Cariacica e Serra, também tiveram de interromper a campanha de vacinação justamente por falta de vacina. A Prefeitura de Vila Velha está aguardando pelos órgãos superiores. A Secretaria Municipal de Saúde disse que aguarda a reposição do novo estoque a ser distribuído pela Secretaria Estadual e também pelo Ministério da Saúde para poder dar continuidade à campanha. Em nota, a Prefeitura de Cariacica disse que mais de 18.300 pessoas foram vacinadas e que espera que o lote de vacinas seja reposto ainda nesta quinta-feira. A Prefeitura da Serra diz que já vacinou aproximadamente 30 mil pessoas e também segue aguardando pelo Ministério da Saúde. E no meio disso tudo está a população idosa, como seu Carlos e os outros que mostramos aqui. Ele conseguiu vacinar ontem, mas a esposa de 77 anos que aguarda ansiosa em casa ainda não. Eles estão com medo e desejam muito se prevenir contra a gripe. Os idosos merecem. Está muito difícil, né? Aqui nos postos também não tem, eu fui no posto para ver, não tem. Então eu vim para ver se ainda tinha aqui, mas não estou conseguindo. Tem que ter paciência até a gente conseguir algum lugar que pode vacinar ela. Olha, a Secretaria de Saúde informou que o Ministério da Saúde enviou mais 132 mil doses da vacina nesta quarta-feira. O material foi recebido ontem à noite e já está sendo distribuído hoje para os municípios. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar. É isso mesmo, lave bem as mãos e fique em casa. Tá aí, recado dado. E olha, 150 presos liberados para dormir em casa. A medida visa ajudar no combate ao coronavírus. Alguns detentos do regime semiaberto vão usar tornozeleira eletrônica. Juízes entraram em contato com as unidades prisionais e solicitaram a relação de internos que estão no grupo de risco. A Secretaria de Justiça deve mandar ao tribunal uma lista com 3 mil nomes de presos que poderiam passar a dormir em casa durante essa pandemia. Até agora, não há presos com suspeita ou confirmação da Covid-19 no estado. O Tribunal de Justiça informou que a liberação está sendo feita de maneira criteriosa. E agora a gente fala do balanço de prejuízo do comércio durante esses dias de fechamento por causa da pandemia. De acordo com projeções do Sindicato de Bares e Restaurantes, cerca de 60% dos estabelecimentos devem fechar as portas. Isso representa cerca de 36 mil estabelecimentos. Com a redução da circulação de pessoas nas ruas, os estabelecimentos estão tendo muitas dificuldades financeiras. A estimativa do sindicato é que 14 mil pessoas já foram dispensadas. Pelo amor de coisa, Deus, né? 14 mil demissões. Nesse primeiro momento, cerca de 36 mil estabelecimentos fechados, gente. E o governo está prevendo uma recessão financeira, né? Uma recessão econômica, né? Então, o coronavírus ele vai também atingir as camadas econômicas do país e do mundo também. Exatamente, e principalmente os mais pobres. Olha, e para evitar a contaminação do vírus em locais públicos, as prefeituras estão fazendo limpeza em alguns pontos da cidade. São praças e terminais de ônibus onde tem grande concentração de pessoas. Em Cariacica, as equipes percorrem lugares mais frequentados pela população, como terminais de ônibus, calçadas próximas a supermercados e praças. Os agentes vão às ruas com equipamentos de proteção e bomba para fazerem o trabalho de combate ao novo coronavírus. A solução usada para higienizar as ruas é o cloro. Cloro com água, né? É uma recomendação também da OMS
né, existe a recomendação para ser utilizado esse tipo de produto. No primeiro momento, são esses locais mais movimentados. No decorrer do tempo, estaremos abrangindo para mais pontos da cidade, na medida com que for se estendendo os serviços. A aplicação do cloro como forma de desinfectar espaços públicos já está sendo usada em outros estados e municípios do Espírito Santo. Aqui em Cariacica, o trabalho que teve início nesta quarta-feira deve continuar por tempo indeterminado. Enquanto o município entender que há necessidade desse serviço na cidade, será mantido. Em Vila Velha, as ruas também estão sendo pulverizadas com cloro. Em Linhares, município do interior do estado, onde há um caso confirmado do novo coronavírus, a limpeza de espaços públicos foi intensificada para combater a propagação do vírus. E a gente volta a bater um papo com a doutora Marli Lopes, né, doutora? Essa ação que a gente viu aqui agora, né, na reportagem da Keila, limpeza de ruas, vias públicas, adianta alguma coisa? Ajuda pelo menos? Não, ajuda sim. A limpeza com cloro, o cloro é muito bom para matar também, assim como o álcool, né? É muito bom, é importante que isso esteja sendo feito, né? Porque o vírus ele consegue sobreviver durante mais de 24 horas, em alguns casos em superfície, dependendo do local, ele ainda pode sobreviver por 9 dias. Então, é importante que faça isso sim. E que continue fazendo sistematicamente, assim como o isolamento, né, dos idosos. É importante que faça também a limpeza e a desinfecção. Tem mais uma dúvida aqui, olha. Uma amiga diz o seguinte: se tiver contato com uma pessoa da família com febre alta, por exemplo, mas essa pessoa com febre alta não tem outros sintomas a não ser a febre, qual deve ser o procedimento dentro de casa? Isolar a pessoa, ficar... Como é que tem que ser? Na verdade, a febre pode ser por várias outras doenças, né? Não necessariamente ela tem que estar contaminada com corona. Então, é o seguinte, tá com outros sintomas, não tem nenhum outro sintoma, você tem que observar, tá? E observar a si mesmo, porque o tempo de incubação do vírus é de 2 até 14 dias, uma média de 7 dias aí, 5, 7 dias de incubação. Então, nesse período vai aparecer algum outro sintoma se for, mas o importante é deixar essa pessoa em stand-by e observar, assim. Não necessariamente é o corona, viu, gente? Porque existem várias doenças que podem dar febre. Eu tenho uma dúvida aqui de uma amiga do TN que está grávida e ela pergunta o seguinte: o que acontece com mulheres que têm gravidez de risco? Em relação ao corona, todas as mulheres grávidas, eles têm mais predisposição a ter, né? Tem mais risco do que quem não tem, porque a imunidade da grávida, ela diminui um pouco. Então, na verdade, tem que ter os mesmos cuidados de isolamento, de limpeza, de desinfecção, né? Principalmente de isolamento nessa fase, né? E limpeza. Bom, o papel da imprensa é ouvir os dois lados em meio a tantas perguntas. Tem um comentário aqui. O Brasil não pode parar, o risco é para idosos e pessoas com doenças crônicas. Na minha opinião, devemos voltar ao normal para gerar renda para o Estado e até mesmo para o país. É o comentário aí da nossa amiga. E a gente tem visto aí, tem ouvido a questão do isolamento, né? Porque na verdade existem grupos que defendem o isolamento 100%, mas hoje isso está mudando, tá, gente? Então, assim, com o passar do tempo, conhecimento de como é a manifestação do vírus, então tem mudado. Existem estudos que defendem o isolamento apenas do idoso, tá? Então isso não é uma coisa que está errada, não. A gente tem que realmente avaliar isso tudo e ver, porque assim como eu, como vocês que estão trabalhando e que somos assintomáticos e estamos sadios, né? E temos que ter os cuidados. Na verdade, a conscientização e o cuidado com as pessoas idosas que são mais predispostas a terem a doença. Agora, mais uma perguntinha, doutora Marli. Criança com bronquite é paciente de risco em relação ao coronavírus? Pode ter mais complicação, porque como o corona ele é inalado, ele vai pela via respiratória e ele atinge o pulmão, uma criança que tenha asma e bronquite, ela esteja descompensada, ela pode ter uma complicação da doença, né? Isso aí não é uma coisa assim, não tem estudos assim detalhados, mas pela lógica da coisa é que você tem que ter o cuidado maior, porque se o vírus entra num bronco que já está inflamado, a tendência de complicar é maior.
Olha o que o nosso amigo sugeriu aqui, olha, sobre trabalhadores de farmácia. Uma vez que ficamos expostos tanto quanto trabalhadores da área da saúde, porque muitas vezes o paciente contaminado, ele vai primeiro na farmácia buscar a medicação para depois procurar um médico. Então, ele sugere que a vacina também seja liberada no primeiro momento para quem é atendente de farmácia. Faz sentido, né? Faz sentido, né? Porque realmente eles não deixam de estar expostos, né? Aliás, tem muita gente que se consulta com o balconista da farmácia. Isso é uma prática muito frequente. Uhum. Mais pergunta, Lu? Tem aqui, né? Tá bombando aqui, ó, mais de 427 mensagens, né? Quase 500 mensagens aí dos amigos do TN preocupados com essa situação, né, doutora? E mais uma pergunta que chegou aqui também. Quem tem problemas de pressão, o que deve fazer em relação ao coronavírus? Tem que procurar um médico logo? É um paciente de risco? Olha, é paciente de risco, sim, tá? E dos estudos é que quem tem problema de hipertensão arterial é paciente que tem mais tendência a ter uma complicação do corona também. Mas não tem que procurar. Se um paciente está assintomático, ele tem que continuar o tratamento dele, né? Manter os cuidados que ele tem que ter. Se for paciente idoso, se manter no isolamento, né? Paciente de risco, e continuar a vida, tá, gente? Não é desespero. Vamos pensar que nós passamos por isso. O H1N1 há 10 anos atrás também foi assustador. O ano passado, o H1N1 matou quase 800 pessoas e não foi notícia, né? Então, também pela mesma situação, né? É uma gripe que acomete também pessoas que têm tendência a ter mais, que têm outras doenças que podem complicar mais, né? Então, eu acho que assim, nada de pânico. Quem tem a doença tem que ter os cuidados, continuar o tratamento e fica quietinho, não está com sintoma, não tem nada, não precisa de se preocupar, não precisa de ir ao hospital. Se está tudo certo, vamos continuar na paz. Isso aí, olha, um amigo disse que tem pleurite crônica e fibrose pulmonar. Nesse caso, ele está no grupo de risco? Está no grupo de risco, sim, porque a fibrose pulmonar, ela resseca o pulmão, né? Uhum. E isso predispõe também a ter uma maior complicação se ele tiver o coronavírus. Tem mais uma pergunta, olha, do Saulo Batista, lá de Cariacica. A senhora já respondeu sobre a questão da asma, mas ele diz que ele é asmático e pergunta se pode fazer a inalação de soro fisiológico, Berotec e Atrovente. Essa é a recomendação? Não, ele deve fazer o tratamento que ele está acostumado a fazer, tá, gente? Não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma recomendação que o paciente pare o tratamento por causa do coronavírus, nada disso, tá, gente? Pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente. O paciente que é asmático, ele já tem uma inflamação crônica e ele deve continuar o tratamento, porque se o vírus te pega, aí você tem uma chance maior de se complicar. Pois é, a gente tem uma pergunta curiosa aqui, né, da Maria de Cariacica. Doutora, quem mora na roça, pode sair na rua, pode passear, pode caminhar? É complicada essa questão, né? Na verdade, o que a gente tem que ter nessa situação, o indivíduo não está com sintoma, não está sentindo absolutamente nada, não tem pacientes doentes em casa, não tem paciente idoso, é só ter os cuidados de lavar a mão, de se cuidar, gente, é o mesmo cuidado, tá? Porque mora na roça, não tem o corona lá, mas ele pode chegar, tá? Pois é, esse aprendizado de lavar as mãos aí, que veio com o corona, de lavar as ruas, isso é um aprendizado para a vida, para sempre, na verdade. Para a né, vida, e que vai ser muito bom. Eu acho que isso aí, se assim, a gente aprender isso para o nosso dia a dia, vai ser uma coisa muito boa. A gente vai evitar que muitas outras doenças aconteçam, porque não é só o corona que é transmitido, né? Uhum. A Daniela diz que mora na Serra e quer saber se pessoas que fizeram cirurgia bariátrica precisam tomar mais cuidados, elas estão em perigo nesse momento. Olha, na verdade, não tem nada assim, tem mais perigo. Tem que ter cuidado, porque dependendo de quando fez, né, o paciente, ele tem uma vida quase que normal, né, mas toma vários remédios, fazem reposição de algumas vitaminas e tal. Tem que tomar os cuidados, tá, gente? Não deve descuidar da saúde em nenhum momento. Bom, pausa na saúde.
porque agora a gente vai falar dos golpes em meio à pandemia de coronavírus. Pois é, a polícia indiciou um morador que divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando ter contraído a Covid-19. Quem tem esses detalhes pra gente agora é minha amiga Bruna Maria. Bruna, que atitude irresponsável dessa pessoa, né? Fala pra gente. É super irresponsável, Luciano. Mais uma vez, boa tarde para você, para a Ingrid, para todo mundo. Esse rapaz, ele é um empresário, dono de um restaurante que fica aqui em Vitória. Ele fez... Na verdade, não foi só um vídeo, não. Foram vários vídeos falando que estava com a suspeita do coronavírus. E esse vídeo, gente, acabou sendo compartilhado por centenas de pessoas em aplicativos de troca de mensagem. E, claro, foi logo no início, né, de toda essa pandemia do coronavírus, momento em que a gente não tinha muita informação, a população já estava muito assustada. E esses vídeos dele acabaram provocando uma repercussão desnecessária, uma repercussão muito alarmante e que as pessoas ficaram amedrontadas com uma possível vítima do coronavírus. Vamos dar uma olhada num trecho de um desses vídeos e no que ele fala. Vamos acompanhar. Desde quinta-feira da semana passada, eu venho com sintomas de gripe, a dor de garganta muito grande. Com essa história de Covid, eu fui tentar me precaver, tomei dipirona e multigripe de 4 em 4 e dipirona de 8 em 8. Os sintomas não foram passando, só ficaram estabilizados. Eu estava com a febre de 37,5. Se você tem febre, deixa seu corpo se proteger. Não toma remédio, não toma outros remédios nenhum, tome vitamina C, tome coisa que vai fortalecer sua imunidade. Febre acima de 38 graus, você corre para o médico. Se não conseguir, aí você toma ou dipirona ou Tilenol. Pois é, gente, a gente vê aí a fala dele, realmente quem assiste um tipo de vídeo desse fica no mínimo preocupado, quem recebe um vídeo desse pelo WhatsApp, por exemplo. Quem já está aqui do meu lado posicionado é o Dr. Breno Andrade, da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Dr. Breno, boa tarde, bem-vindo ao Tribuna Notícias, primeira edição. Esse morador, gente, esse empresário, ele foi indiciado pela polícia, o que ele fez não é correto, mas é importante a gente salientar que o que está em discussão aqui não é a doença dele. Ele não foi diagnosticado com coronavírus, ele estava doente, mas o que está sendo questionado aqui, ele está sendo indiciado pela atitude dele de alarmar a população de uma maneira irresponsável, né, doutor Breno? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos em casa. Então, o que está sendo discutido aqui é apenas em relação ao vídeo e as consequências que esse vídeo causou para a sociedade. A gente entende, lamenta a doença dele, mas a gente tem que trabalhar aqui de forma objetiva. Objetivamente, esse vídeo causou um pânico, um tumulto, viralizou. Eu recebi esse vídeo em casa na semana passada e posteriormente se confirmou que ele não estava com o coronavírus. Em relação à questão que teve uma discussão se ele conseguiu ser notificado ou não pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, isso não se adequa ao Código Penal. Assim, a lei fala causar pânico ou tumulto. Isso que efetivamente a gente está investigando e isso foi o que aconteceu. E fica aqui o alerta às pessoas em casa. Cuidado com as divulgações em redes sociais. A gente vive num ambiente hoje que está totalmente dominado por esse assunto. E a gente tem que evitar propagar esse pânico, esse alarmismo para as pessoas. No vídeo que o rapaz fez, ele falou que é um atirador esportivo, que tinha armas em casa para se defender. Ele disse que a máquina ia parar, disse que estávamos próximo de um estado de calamidade, ou seja, quer dizer, criou ali um ambiente todo de tumulto, e as pessoas ficaram assustadas com isso e depois se comprovou o contrário. Em função disso, a polícia está agindo de forma objetiva, o fato, a norma penal, ao direito penal, a lei, e ele está sendo agora encaminhado ao Poder Judiciário e lá vão ser adotadas as providências cabíveis. Isso que eu te perguntar, o que pode acontecer com esse rapaz agora? Ele vai pagar uma multa, ele pode ficar preso? Como é que está a situação dele? Olha, uma pena pequena, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. Mas o recado que fica aqui, principalmente, Bruna, que a gente passa para as pessoas em casa, cuidado com o que é divulgado, que a polícia está atenta, a polícia tem condições de identificar essas pessoas e, de forma objetiva, conseguir puni-las e levá-las aí ao julgamento da justiça. Então, cuidado com isso. Isso daí pode causar danos a você, aos seus familiares. É um vídeo que até comove, né, quando a gente vê o vídeo, mas depois não foi nada disso.
Frisando, vale frisar, a gente respeita, lamenta a doença que o rapaz estava vivenciando. Foi comprovada a doença dele posteriormente, mas a gente tem que tratar aqui os fatos. E os fatos foram um alarme desnecessário para a população. Desnecessário até porque ele nem estava com coronavírus, era outra doença respiratória, né, gente? Agora é importante a gente salientar que ele não está sendo o único, né? Nesse momento de pânico, né, de desespero da população, tem outras pessoas que estão se aproveitando dessa situação para divulgar links falsos, matérias com fake news que atrapalham todo o trabalho que está sendo divulgado aí pela Secretaria de Saúde, pela própria imprensa, que vai tudo na contramão do que é para ajudar realmente a população, né, doutor Breno? Sim, a gente tem recebido muitas denúncias de várias situações envolvendo esse tema. Infelizmente, os criminosos se aproveitam da onda do momento, digamos assim, hoje é o coronavírus. Links compartilhados através de aplicativos de troca de mensagem, links através de e-mails também compartilhados, contas bancárias falsas criadas a pretexto de ajudar as vítimas do coronavírus. Isso é uma mentira. Então as pessoas têm que buscar informações nas fontes governamentais oficiais ou na grande mídia a qual estamos acostumados. Tomando esses cuidados, não clicando em links até compartilhados pelos seus amigos, que às vezes é um link falso, mas o seu amigo não sabe. Você evita maiores dores de cabeça. A gente recebe números aqui na delegacia. O que a gente pode fazer se a gente receber um link como esse, né? Para quem que a gente pode denunciar? Recebendo, se for, por exemplo, uma oferta de uma empresa por um determinado período de tempo de forma gratuita, ou um aumento na internet do seu celular, que a gente recebeu também, se você tiver alguma dúvida, consulte os canais oficiais da empresa. Não clique no link que eles disponibilizam ali, procure o canal oficial da empresa e tire a sua dúvida. Se você achar que caiu no golpe, registre o seu boletim de ocorrência, traga todos os prints que você tiver, a polícia vai registrar o boletim e vai adotar as providências cabíveis ao caso. Até a gente divulgando coisa falsa sobre a internet, né, doutor? Que caso é esse? Sim, em relação à questão da internet, eu confesso que eu mesmo recebi uma mensagem de um DDD 27 falando que a Anatel disponibilizaria um aumento de 7 GB da internet do meu celular em função do coronavírus. Olha só, nem o delegado escapou de ter uma tentativa de golpe por parte dos criminosos. Então, as pessoas têm que ficar ligadas. E ali tinha um link. Se eu clicasse no link, possivelmente algum dispositivo malicioso ia ser instalado no meu telefone celular. Então, pense de forma objetiva, gente. Cuidado com as coisas que vocês recebem. Busquem as informações de fontes confiáveis, não compartilhem sem saber, até porque se você estiver compartilhando uma fake news, você também está cometendo um crime. Então fiquem ligados nisso. É uma reação em cadeia, né, doutor? Isso aí. Olha, obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. Tem muita gente que inclusive compartilha esses vídeos, essas notícias de maneira inocente, sem acreditar, né? Mas como o doutor disse, também pode estar cometendo crime. Esse é um momento realmente de cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde e também com as informações que a gente divulga. É um momento de desespero, de pânico que a gente está vivendo, mas a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente posta, com o que a gente fala e principalmente com o que a gente compartilha. Ingrid, Luciano. Pois é, né? Precisa dizer mais nada, né? O vírus da irresponsabilidade é muito pior do que o corona. É verdade. Né? Obrigada, Bruna, doutor Breno Andrade também. E é isso, o recado foi dado, né? Cuidado com o que você abre, cuidado com o que você compartilha. A gente viu aí que nem o delegado escapou desses golpes. Que dirá a gente, né? Então é sempre desconfiar e cuidado com essas fake news que, pelo amor de Deus, é uma enxurrada de fake news. Chega, que é isso? Incrível. Pessoal, foi liberado pela Justiça o motorista que atropelou e matou a universitária Ramona Bergamini, em Vila Velha. O acidente foi no último dia 4, na Avenida Carlos Lindenberg. O motorista Wilker Vailan dirigia embriagado. A liberdade foi concedida justamente no dia em que Ramona completaria 20 anos de idade. A família lamentou muito essa decisão. A gente recebeu um presente do STJ. Hoje seria o aniversário da minha irmã, ela completaria 20 anos, mas a gente recebeu o presente da liberação do assassino dela. A família fica muito triste, né? Porque uma pessoa que não sabe a dor que a família está sentindo acha que liberar ele é o certo, né? E a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente tenta confiar na justiça, mas a justiça não dá brecha pra gente confiar nela. Hoje que seria um dia pra gente estar feliz, né? Duas tristezas, né? Uma está sem ela e outra com uma notícia da liberação dessa pessoa que destruiu a nossa família. A gente espera que quando ele for a júri popular ele seja condenado e pague pelo que fez, né? Porque no momento ele vai ser solto e
quem vai ficar preso vai ser minha irmã, que tá numa prisão eterna. Nós entramos em contato com a Secretaria de Justiça, que até agora há pouco disse que o motorista continuava no presídio à espera da liberação. Mais uma decisão lamentável. Olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, proibiu por 90 dias o corte de energia de inadimplentes. A medida visa proteger aquelas pessoas que não conseguirem pagar a conta de luz durante o período da pandemia do coronavírus. O fornecimento de energia será garantido a todas as residências e aos serviços considerados essenciais por um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado. Do estúdio para a rua. Cadê o Jorge, hein? Cadê o Jorge? Onde está você, Jorge Bitt? Ó, tá numa loja ali, no estabelecimento. Exatamente. Para quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar. Ontem a gente fez uma live, né, Ingrid? Luciano também. Olha só, estou num supermercado e o supermercado nesse momento está assim, ótimo para fazer compra. E eu vou passar agora aqui num setor que é a nossa cara. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa beleza, dá para circular aqui bastante. Mas é claro que isso aqui é uma brincadeira porque o movimento nesse supermercado caiu 70%. Eu estou aqui na Vila Rubim. E eu conversei aqui com o proprietário aqui da loja e ele disse o seguinte, ele não quis aparecer, mas ele disse, tirar aqui que daqui a pouquinho vai cair todos os chips, ele disse que o movimento caiu 70%, mas por incrível que pareça, a maioria das pessoas que vêm para cá são os idosos. Eles estão andando, vindo para cá, fazendo compras e circulando pela rua. Mas a gente pode verificar que a rua aqui, ó, tá tranquila, pouco movimento, né? Conversei aqui com todo mundo, muitas ruas fechadas, vamos dar uma circulada por aqui, essa rua está fechada, né? A gente vê que circulando pela cidade também, pouquíssimo movimento. Vamos entrar aqui agora na loja do Rodrigo, conversei com ele antes aqui um pouquinho, ele vende produtos naturais. Olá, Rodrigo, tudo bem? A gente está ao vivo aqui. Boa tarde. Como é que está a situação aqui? Você que todos os dias abria sua loja, né? O movimento caiu bastante mesmo? Caiu em torno hoje de 80%, né? Hoje era para estar a rua bem movimentada, um comércio muito bom, mas depois que veio o coronavírus, o decreto do nosso governador Casagrande, né? Hoje não tem ninguém na rua, com um movimento horrível, mas as contas continuam, né? E é isso aí, né? Agora, como é que era o movimento aqui antes, né? Num dia normal aqui, como é que era? No dia normal o movimento era muito bom, o estacionamento ficava bem cheio, bastante fluxo de gente caminhando, passando aqui em frente à loja, as compras eram boas e tá parado agora, né? E como é que vai fazer agora para pagar tudo isso? Segundo o Casagrande, mandou todo mundo parar de vir para a rua, ficar dentro de casa preso, né? Por causa do coronavírus, e as contas continuam, conta de luz, água, telefone, boletos da loja para pagar e não sabemos como pagar, né? Beleza. Pois é. Obrigado, Rodrigo, pela entrevista. E como vocês viram também, eu acabei de entrevistar o governador Renato Casagrande e ele deu algumas informações exatamente sobre isso, sobre a quarentena que vai ter que seguir e anunciou algumas medidas também, né? Ele vai falar sobre, vai anunciar agora à tarde sobre corte de juros, né, pessoal para o Banestes, vai também falar sobre a redução do IPVA, né, para frota de empresas que têm carros, vai falar também sobre essa redução e também sobre sobre os Sindibares, né, que anunciou aí que pelo menos 60% dos bares tendem a fechar. O governador vai fazer uma reunião junto com a equipe deles para discutir todos esses assuntos, tomar medidas em relação a isso. Bom, eu estou aqui na rua, vou dar mais uma circulada, a gente passou na frente de um Banestes que estava lotado, vamos tentar ir para lá para mostrar para vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom, George, te achei tão lindo na rua. Tá lindo, hein? Dá um sorriso aí pra mim. Ai, meu Deus do céu. E ontem realmente a gente fez a live, né? Ele quer porque quer me ensinar a cozinhar, tá? Olha. Porque ele descobriu que eu queimei o arroz, já disse aqui. Aí ontem ele fez uma live, gente, olha, ele arrasa na cozinha de fato, fez um arroz ali com linguiça de churrasco, com 5 ingredientes apenas, arrasou super fácil. Eu vou fazer também, já prometi, vou gravar para os amigos também. Eu preciso aprender porque eu sou horrível, péssimo na cozinha. Aí o pessoal, eu preciso aprender também. Ele passando ali na sessão de vinho também, tava lá com o suco dele, sabe? O suco dele concentrado de uva. Mas aquele que ele
mostrou ali no vivo, né? Que ele gosta e a gente com também, a estante cheia, né? É isso. A gente segue, né, assim, a gente está num meio difícil, assim, mas a gente tenta ter a leveza, seguir a vida também com alegria, né? Porque faz parte, né, Luciano? Faz parte. É informar e seguir a vida com leveza também. E olha, além do coronavírus, o número de casos de dengue no estado assusta. Já são quase 19 mil só nesse início de ano. Pois é, os especialistas recomendam, nesse período de quarentena, com as pessoas em casa, é hora de cuidar da saúde para que o mosquito não possa fazer desastres, né, como ele sempre fez. O morador de Ilha das Caieiras, em Vitória, município com maior número de casos de dengue na Grande Vitória, sugere a manutenção dos cuidados para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti nas casas durante este período de afastamento social por conta do novo coronavírus. Vamos limpar os nossos quintais, vamos nos prevenir, porque o chikungunya e a dengue não foram embora não, tá, gente? Em Vitória, já foram registrados mais de 6.500 casos de dengue e cerca de 4.000 contaminações por chikungunya neste ano. Em Vila Velha, são 1.615 casos. 3 mortes estão sendo investigadas. A vigilância ambiental do município reforça que a população precisa ficar atenta para que não haja aumento expressivo dos casos de dengue, zika e chikungunya. Nós estamos aí numa pandemia de coronavírus, as pessoas estão em casa. Nesse cenário, aproveitando que as pessoas estão em casa, vamos cuidar dos nossos quintais, vamos cuidar daquele depósito, do pratinho de planta. Em Cariacica, mais de 700 pessoas tiveram dengue nos primeiros meses deste ano. Na Serra, o combate ao mosquito transmissor de doenças continua sendo feito mesmo no período de quarentena. O município já registrou mais de 2.000 casos neste ano. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 3.500. Além do carro fumacê que circula nas ruas de Serra, a Prefeitura tem priorizado ambientes públicos que estão com as atividades suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora a gente consegue trabalhar mais o peridomicílio, consegue trabalhar mais nas escolas, creches, nesses locais. E aí nas residências, né, onde tem a situação com preocupação do coronavírus, a gente vai só em situações específicas. Mas estamos trabalhando e conseguindo baixar os números também com isso. Em todo o estado já foram registrados quase 19.000 casos suspeitos de dengue, número que chama a atenção e sugere para que a população elimine locais que acumulem água parada dentro de casa. 80% dos focos estão dentro de casa, então a gente eliminando esse foco, a gente vai eliminar 80% da possibilidade de estar pegando dengue, zika e chikungunya. Oi, gente, você já sabe que não pode sair de casa? Você já sabe. Vocês podem brincar, mas com cuidado, porque o coronavírus está aí com você. E vocês têm que lavar as mãos todos os dias. Você chegou na rua, lava as mãos. Você brincou, lava as mãos. Você me rompeu as pessoas, lava as mãos. Você vai comer, lava as mãos. E você foi pra moto, lava as mãos. Tempo todo, entendeu, gente? E com sabão, e pode usar álcool gel. Tchau, gente. Tchau, gente. Que coisa mais fofa, né? Eu acho, doutora Marli, que as crianças nunca mais serão as mesmas, né? A gente e muito menos as crianças também, sim, né? Isso deve ficar no subconsciente delas pro resto da vida, né? Mas isso é muito bom. Eu acho que isso aí é uma coisa que está sendo muito útil, né? Uhum. Olha, vamos começar aqui a retomar as nossas perguntas, que são inúmeras. Que são dúvidas nossas também, né? Lógico. Claro. Olha só, posso tomar Neosaldina para dor de cabeça porque não me dou bem com paracetamol? Olha, o ideal é não tomar outras medicações de costume, porque, além de tudo, o vírus ainda é uma doença que a gente ainda está aprendendo, né? Mas pode tomar, não tem assim, ainda não se sabe de contraindicação. Mas se puder tomar Tilenol ou Novalgina, se não tiver alergia, né? De preferência, automedicação nunca, né? Exatamente. E primeiro, para dor de cabeça. Por que está tendo dor de cabeça, né?
Primeiro tem que saber a causa da dor de cabeça. Ninguém tem dor de cabeça por motivo nenhum. E continuando nesse campo do medicamento, né, doutora? A Mona Lisa de Linhares pergunta o seguinte: faço uso de imunossupressor por causa da doença de Crohn. Faço parte do grupo de risco? Faz parte. Olha, tá vendo, Mona Lisa? Todas as pessoas que têm alguma doença autoimune faz parte, sim. Deve se proteger, deve ficar em isolamento, né? E deve também ter os cuidados de lavar as mãos e ficar afastado, não tem jeito. Olha, tem a pergunta, quem pega coronavírus uma vez pode pegar de novo? Olha, isso aí não tem estudo ainda definido sobre isso, porque o coronavírus é um vírus novo que a gente está aprendendo agora, tá? Mas aparentemente não vai ter imunidade permanente. Mais uma pergunta da Miriam. Olha só, meu filho e meu marido, os dois, pai e filho, ficam jogando dominó na frente de casa. Eles estão correndo risco? Olha, na verdade, não tem assim, muito... Se eles não têm doença, não tem por que ficar preocupado, né? O vírus, na verdade, ele é transmitido por nós, ele não chega assim do nada. Então, se você conversa com alguém que esteja contaminado, se você tem contato com pessoas doentes, aí você tem mais risco. Você pega em algum lugar, você põe a mão na boca, põe a mão em alguma mucosa, então o seu risco é de pegar. Agora, por isso, exatamente não. Agora, a Josimara tem uma pergunta igualmente interessante, né? Quem tem imunidade baixa pode tomar polivitamínico? É outra questão que a gente tem que ponderar aí, né? Vai tomar polivitamínico para quê, né? Você tem que ter uma receita médica para estar tomando polivitamínico, né? Porque em vez de você ajudar, você pode complicar determinadas vitaminas e sais que você vai tomar desnecessário. Então, você pode sobrecarregar o rim, o fígado, etc. Então, tem que tomar cuidado. Então, sempre consultar o médico para saber se aquela vitamina é indicada para você. Sou Hans e estou me recuperando de um derrame pleural. Pleural. Estou no grupo de risco? Olha, quem tem a ver alguma doença tem que saber por que você teve esse derrame pleural, né? O derrame pleural é o sinal de que alguma coisa não foi bem aí, né? Alguma doença que causou esse derrame. Então, tem que saber se você tem alguma infecção. Você está saindo de alguma infecção? Você está. Mais uma perguntinha, estou levantando o dedo aqui para poder perguntar. Olha, o ibuprofeno pode ser usado em casos de sintomas do coronavírus? Não, ele está contraindicado, tá? Até onde se conhece os estudos, ele está contraindicado. Você não deve usar o ibuprofeno de forma alguma. Peguei um resfriado no início do ano, não melhorou por completo esse resfriado, continuo com a tosse seca e tenho sentido um cansaço além do normal. É hora de procurar a unidade de saúde, um posto de saúde? Necessariamente não. Se você está desde o início do ano, provavelmente, se fosse algum sintoma de corona, ou ele já teria desaparecido, ou você estaria pior, né? Então, de qualquer maneira, você deve procurar o médico para saber por que você está desse jeito. Você pode ter uma asma, uma bronquite, pode ter um quadro alérgico, né? Então, tem que ser visto pelo médico também. A orientação é buscar uma unidade de saúde, um hospital, qualquer posto de saúde, em último dos últimos casos. Em último caso, gente, quando a falta de ar é intensa, quando o sintoma é mais agudo, né? Porque se você for por qualquer sintomas lá, você vai acabar sobrecarregando e várias outras doenças que são mais graves, que teriam prioridade, vai ter que deixar de ser atendida para atender uma pessoa que, fora o risco que você corre de contrair outras doenças. E tem uma perguntinha aqui também, pacientes bariátricos, doutora, eles correm mais risco também? É uma dúvida de um amigo do TN. Na verdade, o paciente bariátrico, ele também tem um pouco mais de risco, não porque ele tenha uma doença, né, mas porque ele tem uma deficiência de algumas vitaminas, né? Então, ele tem que repor e tal, mas não é um paciente típico de grupo de risco, mas é paciente que tem que ter mais cuidado também. Quem tem que ter cuidado também é quem acabou de se curar aí da chikungunya. É a pergunta de um amigo aqui que teve a chikungunya e está ainda em processo de recuperação. Tem que ter cuidado, tem que ter mais cuidado, tem que ter os cuidados de isolamento, também faz parte.
Qualquer idade está sujeita a pegar o coronavírus, ainda que o vírus não se manifeste? Qualquer idade, qualquer pessoa e em qualquer hora, tá, gente? Não tem essa de tá protegido, não. Ninguém está protegido, não. O vírus chegou e ele vai ficar, tá? Em qualquer época, nós vamos passar essa época de pior, de desespero agora, né? Mas ele vai ficar conosco, sempre vamos ter alguma infecção pelo corona, teremos complicações de doenças, porque tivemos a infecção pelo corona, ele está aí e é para todos nós. É verdade que vinagre mata mais bactérias do que o álcool? Na verdade, não tem assim nenhum sentido, né, matar mais, né? Ele também tem função de matar bactéria, mas dependendo do vinagre, dependendo do álcool, né, da concentração. E quem tem rinite alérgica, doutora, tem que usar máscara? A senhora falou no bloco anterior, né, na nossa conversa anterior, que a máscara é para um público determinado, não é? E quem tem rinite alérgica, precisa usar? Não, não precisa de usar. Na verdade, quem tem rinite alérgica, ele deve usar. Se ele não tem nenhum outro sintoma, ele deve usar o lencinho descartável, né? E tratar direitinho para não ter a coriza, né? E aquela congestão nasal e coriza. Mas não tem que usar máscara por isso, não. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma rodada de perguntas, porque a gente muitas segue... dúvidas, né? Não é? Porque a gente segue aí com os casos de polícia, não é isso, Luciano? É, exatamente. Os assaltos na orla de Vila Velha. Ontem nossa equipe acompanhou um flagrante. O PM usou uma bicicleta emprestada para perseguir e levar o suspeito para a delegacia. Durante a produção de uma outra reportagem, nossa equipe flagrou uma perseguição na orla de Itaparica, em Vila Velha. O adolescente de bicicleta foge da viatura. Repare que um outro policial também aparece de bicicleta perseguindo o suspeito. A tentativa de fuga durou alguns minutos, até uma pessoa que estava na orla ajudar a polícia a capturar o suspeito. Nós estávamos fazendo um patrulhamento de rotina na área da Rodovia do Sol, quando verificamos e vislumbramos dois elementos, ambos, cada um em uma bike, que estavam na tentativa, na iminência de efetuar um assalto a duas mulheres que se encontravam no ponto de ônibus. Momento em que eles viram a nossa viatura e tentaram fuga, um para cada lado. Esse menor que está conosco aqui agora detido na viatura, conseguiu sair para o lado da orla. Nós conseguimos êxito em prendê-lo, haja visto que ele se encontrava com um simulacro que foi verificado logo após detê-lo. O comparsa do assaltante conseguiu fugir. Durante a perseguição, a viatura utilizada pelos militares acabou colidindo com uma caçamba que estava numa rua ali mais atrás. Então o sargento teve que descer do carro e pegar uma bicicleta emprestada para continuar em busca do suspeito. Era o recurso quando nós estávamos com a nossa viatura batida para tentar acompanhá-lo, que ele estava com uma bike. Eu tive que pegar uma outra bike emprestada de um ciclista para conseguir acompanhar esse rapaz para que nós conseguíssemos êxito na prisão. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. E agora a gente volta a falar da pandemia, né? A pandemia de coronavírus fez com que o estoque de sangue do Hemóis caísse pela metade. Por causa da quarentena, as pessoas não estão indo doar. Pois é, a situação é super preocupante. Para tentar reverter esse quadro, o Hemocentro passou a fazer agendamentos individuais e pretende levar o ônibus equipado para condomínios, igrejas e empresas. Cadeiras vazias, assim como o estoque de sangue do Hemóis. Por conta do isolamento social, as bolsas de sangue diminuíram. Caiu bastante, a gente observou uma queda de quase 50% no número de doações dos últimos dias para cá, né, desde que começou o isolamento social. Em busca de alternativas para incentivar as pessoas e reverter esse quadro, o Hemóis está se reinventando na hora de atender os doadores. A gente está fazendo o agendamento individual aqui no Hemocentro, nos hemocentros regionais também. Além dos agendamentos para evitar aglomerações, agora o ônibus do Hemóis também vai fazer parcerias com condomínios, igrejas e empresas para atender as pessoas que estão com medo de sair de casa. Para a gente levar o ônibus exige uma estrutura mínima, uma energia trifásica, ele tem que estar numa temperatura ideal por conta do sangue que vai ser coletado.
coletado, o sangue coletado ele tem que permanecer numa temperatura de 20 a 24 graus Celsius. O cuidado por aqui é redobrado e a doutora Raquel explica como está funcionando esse atendimento com o ônibus. A gente vai utilizar somente essa cadeira da extremidade e a última de lá, sendo que o doador que vier doar nessa cadeira, ele entra por essa porta do ônibus, doa e sai por esse lado. E o doador que entrar por lá vai doar na última cadeira e de lá mesmo ele sai pela outra porta do ônibus. Desde que a quarentena começou, o estoque de sangue caiu cerca de 50%. Mas ainda existem pessoas que nos enchem de esperança e tiram um tempinho livre para fazer uma boa ação. Aproveitando que a gente está de folga, né? Esse tempinho a mais dentro de casa, a gente faz um chamado para o pessoal vir e ajudar, né? Que o pessoal está precisando bastante aqui no Emóis. Eu já faço isso há bastante tempo. Então, assim, são poucos minutos que a gente fica aqui, não é muito tempo, entendeu? E eu garanto que as pessoas que vierem e fizerem isso aí vão sair bem aliviados, com uma sensação muito boa de ajudar o próximo. Aproveitei esse tempinho que estava em casa, no tédio, né? E vim aqui no Emóis. É muito importante, cada um está fazendo a sua parte, né? Está contribuindo com o próximo, está ajudando o próximo, né? Começamos essa matéria com cadeiras vazias, mas terminamos assim, cheias de solidariedade e esperança. Não pode sair da casa. É muito importante lavar as mãos com água e sabão e depois só para usar o álcool em gel. Para que serve esse álcool em gel? Para passar nas mãos para matar todas as bactérias. Ah, muito bem, Ana Luísa. E é isso. Boa tarde para todos. Eu estou brincando com meu irmão. Estou de quarentena. Fique em casa. Vem uma geração saudável por aí, né? Que legal, né, Ingrid? É uma geração saudável e super divertida, né, gente? E olha, o George continua na rua. Por onde você anda, George Beach? Conta pra gente. Cadê você? Cadê você, meu amigo? Aparece aqui na telinha. George. Ó, vocês estão vendo aí... Opa! E aí, pessoal, vocês estão vendo ali o cartaz, a gente está aqui na frente da Caixa Econômica, eu falei Banespa, mas a gente está aqui na frente da Caixa Econômica, aqui na Vila Rubim. O movimento aqui é bastante tranquilo, né? A gente chegou aqui, estava um movimento relativamente grande, mas agora já está tranquilo, as pessoas tranquilas ali fazendo os seus saques, né? Resolvendo os seus problemas ali nos caixas eletrônicos. E a Caixa, ela fez um atendimento exclusivo aqui exatamente por conta do coronavírus. Olha só, o atendimento... para esse momento saque INSS sem cartão, saque de seguro-desemprego ou defeso sem cartão e senha, saque de FGTS sem cartão e senha, saque de Bolsa Família também sem cartão e senha, liberação de PIS e abono, desbloqueio de cartão e senha e atendimento aos portadores de doenças graves mediante apresentação de laudo comprobatório. Vale ressaltar que também pelo site caixa.gov.br você consegue fazer aí vários atendimentos. E tem também, né, o app da Caixa, que você pode baixar e também resolver. As pessoas chegando aqui de máscara, tem 2 atendentes aqui que estão fazendo atendimento, né, tá tudo bem tranquilo. E o atendente pediu para eu ressaltar que tem um atendimento preferencial das 9 horas da manhã às 10 da manhã na agência da Beira Mar para os idosos. Então fica aí o apelo também, né, para os idosos que não podem ter o contato com outras pessoas, de 9 da manhã às 10 da manhã na agência da Beira Mar, atendimento preferencial para os idosos. Eu queria ressaltar uma coisa, eu conversei agora há pouco com um comerciante, ele disse, não é, fez aí uma crítica sobre a quarentena e eu tinha conversado com o governador Renato Casagrande sobre isso. Então, vale ressaltar, gente, que a quarentena, o isolamento que está sendo proposto é exatamente para evitar o contágio. Então, apesar de tudo que o presidente disse, nós temos que seguir todas as orientações, né? Eu sei que a médica disse, vocês repercutiram tudo aí hoje no jornal, e nós temos que seguir as organizações, a Organização Mundial da Saúde está dizendo, todos os especialistas estão dizendo, então nós vamos seguir exatamente o que toda a classe médica está dizendo para a gente fazer. É isso que a gente tem que seguir. Voltamos com vocês aí no estúdio e eu espero ver vocês amanhã, né? Estaremos aí no estúdio amanhã.
E eu no lugar onde ele está, na rua, né? Inverteu, né, Luciano? Mas você gostou dele na rua? Também gostei. De volta aos velhos tempos, não né? É? Jorge na rua, super repórter, não né? É? Para quem não sabe também, quando eu entrei aqui na tribuna há alguns anos, eu também comecei na rua, fiz matérias aí com as pessoas, adorava também estar na rua. É legal. Enfim, faz parte, né? Agora a gente mudou. A seguir, 181 recebe em apenas uma semana mais de 800 denúncias de quem não cumpre ordem de isolamento social. E ainda 3 mulheres presas com drogas e mais de R$50 mil em dinheiro. Motoboys promovem quebra-quebra, protestos, chegam a fechar a terceira ponte. A gente mostra isso para você daqui a pouquinho. Continua internado o motoboy esfaqueado em Vila Velha. Ontem, colegas promoveram quebra-quebra durante um protesto e chegaram a fechar a terceira ponte. Eles fecharam os acessos à ponte por algumas horas. A manifestação começou na frente de um prédio na Rodovia do Sol, em Itaparica, onde os manifestantes quebraram o vidro da portaria. Depois, picharam uma loja e picharam a porta do estabelecimento. O dono do local é suspeito de esfaquear um motoboy depois de se irritar com a demora de uma entrega de pizza. O entregador foi esfaqueado 3 vezes nas costas e socorrido para o hospital. Logo após o crime, o suspeito de 23 anos fugiu. O pai dele deu outra versão para o crime. Afirmou que o filho havia sido ameaçado e, por isso, aconteceu a discussão. Pois é, a polícia investiga esse caso. E 5 suspeitos foram detidos com drogas e mais de R$50 mil em dinheiro. Entre os suspeitos, 3 mulheres. O grupo foi preso numa casa no bairro José de Anchieta, na Serra. A polícia montou um cerco e fez buscas no imóvel, onde encontrou mais de 13 quilos de maconha e os R$50 mil. Os detidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional da Serra. E olha, o 181 recebeu em menos de uma semana mais de 800 denúncias de descumprimento das regras de não aglomeração no estado. Desde a publicação dos decretos, foram mais de 1.000 somente sobre estabelecimentos abertos. Pois é, o delegado, coordenador do Disque Denúncia, conversou com a gente e falou sobre as principais infrações referentes às medidas para impedir o avanço do coronavírus. Vamos ver. Desde a edição dos 2 decretos realizados pelo nosso governador, nós recebemos quase 1.000 denúncias de estabelecimentos e essas denúncias estão sendo repassadas para a Secretaria de Saúde, para o PROCON, e se essas denúncias também versarem sobre crimes, elas vão ser encaminhadas para o órgão, para a Polícia Judiciária competente para investigar e tomar as medidas competentes em relação às punições impostas pela lei. Nós temos equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, do PROCON, que estão 24 horas na rua investigando e indo em loco verificar essas denúncias. Nesse momento especial que nós vivemos, nós devemos ter consciência e nós devemos dar uma lição de solidariedade a toda a população, né? O álcool em gel, os produtos que já estão faltando nas prateleiras das farmácias, como alguns medicamentos específicos que têm sido objeto aí de maior demanda por conta de um suposto tratamento mais eficaz contra o Covid-19, estão acabando nas prateleiras. Esses materiais, esses remédios que devem ser consumidos com orientação médica e mediante um diagnóstico positivo da doença, que falta na prateleira, pode ser o que falta também, o que vai fazer falta para salvar a vida das pessoas. Então, gente, não vamos estocar, não vamos levar em excesso esses produtos que nós não precisamos. Vamos confiar nas nossas autoridades médicas, nas nossas autoridades sanitárias, os cientistas que estão aí estudando a propagação, a defesa desse vírus, e vamos todos nós seguir as orientações que juntos nós vamos superar este momento. Muito bem, né? Só reforçando então, denúncias sobre descumprimento dos decretos estaduais que prevêem medidas de combate ao coronavírus devem ser feitas ao 181. Hoje é quinta-feira, 26 de março. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Estado não vai antecipar retorno de comércio e escolas, diz governador. Bolsonaro quer isolamento só de idosos e grupos de risco. Pacientes vão poder retirar remédio de graça para 3 meses. Na foto principal,
Semana Santa com missas e até festival de tortas pela internet. Governo federal já estuda adiar o Enem. Comerciante revoltado com demora na entrega de pizza, briga e dá facada em motoboy. Economistas prevêem saques em massa da poupança. Esquadrão da limpeza na luta contra o vírus. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, capixabeia há muito tempo, diz ator. No esporte, vou voltar ao Fluminense, avisa Fred. E no Sobre Rodas, conforto e valentia a bordo da Frontier. E olha, para ajudar as famílias que enfrentam dificuldades nesse período, a Prefeitura de Vitória vai distribuir cestas básicas aos mais carentes. Para ter direito ao benefício, é necessário ser morador de Vitória e ter renda familiar de até R$ 178 por pessoa. Para receber os mantimentos, basta ligar para o Fala Vitória 156 e agendar a entrega. Em Linhares, a Prefeitura vai doar kits de merenda escolar para 25 mil alunos da rede municipal. Bom, mudando de assunto um pouquinho, né, Ingrid? Vamos. Como a aglomeração de pessoas está completamente proibida, as festas de aniversário foram reinventadas. Então, sabe as telemensagens? Pois é, elas voltaram a ser uma opção de comemoração. A galera que faz aniversário durante a quarentena tá tendo que se reinventar para comemorar e não passar a data em branco. Muito famosa nos anos 90 e 2000, a telemensagem está de volta. A gente já está há mais ou menos 20 anos e entende que cada mensagem ao vivo é uma história. Quando não tinha internet, o jeito era mandar uma mensagem ao vivo mesmo. Essa é uma forma de se comunicar, demonstrar carinho, passar uma mensagem não só de aniversário, mas também para fazer pedidos de casamento, de desculpas. Também se usa muito para quê? Românticas, reconciliação, briguei e... Opa, vou mandar uma mensagem. A cesta de café da manhã, os buquês de flores também, mas a mensagem ao vivo hoje, ela também tem o seu espaço. E agora a gente vai acompanhar a surpresa que o Márcio vai fazer agora, né? Tá agendado agora. Dona Zilda vai receber uma telemensagem? Isso, então, já estava agendado, né, esse trabalho e o legal é que agora vocês vão ter a oportunidade de nos acompanhar, então. Tendo que ficar isolada e comemorando em casa, o jeito é mandar uma telemensagem. E por aqui, nada de ser discreto e passar despercebido não. Aqui, neste lugar. Quero te agradecer. Sorria, a alegria está no ar. E também é o meu aniversário, sobrou até pra mim. Nós gostaríamos de bater um parabéns para a querida Carol, nossa repórter da Rede Tribuna, que está fazendo aniversário. Parabéns pra você, feliz aniversário. Em um momento que não se pode nem abraçar, receber uma homenagem dessas com tantos dizeres bonitos é um aconchego. O meu sorriso e o da Dona Zilda não negam. Foi assim que Deus me fez. Agora é hora da criançada aproveitar, né? Tá em casa, né? Não tem o que fazer, tem que inventar moda, Estão né? inventando moda com força, né? Mas o mais legal é que nos bastidores eu vi a televisãozinha ligada no TN, ó. Valeu, viu, turminha? E já outras participações de amigos do TN que contam como estão cumprindo a quarentena. E a doutora Marli continua aqui com a gente tirando suas dúvidas, as dúvidas do amigo do TN. Já. E a gente não pode ir pro shopping, não pode ir pro lugar cheio, só pode ir no supermercado, né? Então, o coronavírus é uma coisa ruim. Por quê?
porque ele não cuida da gente, coronavírus. Ele quer fazer o mal. Tá sendo um pouco ruim? Tá. Tô se prevenindo? Tô. Sempre lavando a mão, sempre com álcool em gel. Estou aqui sempre na minha caminha, ó. Sempre na minha caminha assistindo vocês. Todo dia ligadinho, agora com quarentena, fica mais fácil ainda assistir com vocês. Sempre prevenindo. E muito obrigado. Eu gosto muito de vocês, tá? Falou! Fala sério, fica até difícil agradecer esse carinho, né? Muito carinho. Legal, né? E vocês podem ter certeza que vocês estão trazendo essa leveza, esse colorido para o nosso telejornal, né? Esse momento que todo mundo está realmente em casa, está confinado, está vivendo momentos de incerteza, dificuldades, mas isso, esse carinho, essa troca, receber o que vocês estão fazendo em casa, isso, né, dá uma força para a gente. Dá uma força, né? Até mesmo porque a gente precisa continuar trabalhando, né? Nós precisamos continuar aqui no batente todo dia e isso dá força também. Não é? Se o amigo do TN de casa se cuida, isso deixa a gente mais aliviado, né? Aí. Porque o nosso trabalho, também o alerta de toda a área da saúde está fazendo efeito. E vocês podem ter certeza que essa energia gostosa a gente está recebendo aqui, viu, gente? Muito obrigada pelo carinho. E a gente continua aqui com a doutora Marli, não é, respondendo as suas dúvidas, são muitas dúvidas. Olha, uma amiga, ela está, né, sentindo falta de ar, se deve ou não buscar um atendimento médico? Olha, primeira coisa, tem que ver se essa falta de ar dela não é por outros motivos, né? Eu acho assim, dependendo do grau dessa falta de ar, tá com a falta de ar, está incomodando muito, não está conseguindo dormir, está conseguindo dar 2 passos, já está com falta de ar. Então, ela deve procurar um médico, sim, tá? Então, mas tem que olhar se não é por outros motivos, né? Existe falta de ar por problema cardíaco, por ansiedade, então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que deve procurar um médico e relatar essas coisas e juntar tudo, né? Medicamento que está usando, entre outras coisas. Tem uma pergunta interessante aqui, doutora, do Henderson Ferreira Porto. Ele fala o seguinte: boa tarde, tenho diabetes, sou hipertenso, né, tenho 46 anos, não sou idoso, estou no grupo de risco? Henderson, infelizmente você está. Tem que falar com você que você está no grupo de risco, porque é diabético, é hipertenso. As pessoas que têm diabetes, têm hipertensão arterial, estão sim no grupo de risco. E você deve se cuidar mais do que as outras pessoas. Tem amigo também falando para como é que a gente pode cuidar da cabeça, né? Porque a senhora acabou de dizer aí que a própria ansiedade, ela pode dar essa falta de ar. Então, as pessoas podem estar sentindo coisas, mas, na verdade, é problema da cabeça, é problema dessa ansiedade, desse pânico. Na verdade, o que tem acontecido é um pânico muito grande em relação à doença, né? Que realmente ela causa, é para ter medo, gente, não é para ficar, não vão aliviar. Mas também, assim, muitas coisas não são ditas, né? Por exemplo, quantas pessoas têm infecção, mas quantas saem da infecção? Quantas precisam de UTI? É um número muito pequeno. Então, assim, todos nós vamos passar por isso, provavelmente todos nós teremos infecção pelo corona, e muitas pessoas não são nem diagnosticadas, entendeu? De sintomas tão leves que tem. Então, assim, não é para ter pânico, é para ter cuidado, é para ter responsabilidade. Mas pânico nunca. Doutora Marli Lopes, muito obrigada. É sempre muito bom receber a senhora aqui no estúdio com a gente, acompanhando aí nosso jornal, tirando todas as dúvidas. A gente está recebendo muitas perguntas mesmo, né, Luciana? Foram 500, né, praticamente, né? 500 perguntas 500 perguntas, a gente respondeu bombando, né? Muitas aí ao longo do jornal. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente. É um prazer estar aqui com vocês e com seus telespectadores. Bom, e lembrando, né, Luciano, lembrando que você pode continuar mandando a sua dúvida. Amanhã a gente vai ter um especialista aqui também para tirar todas as suas dúvidas. Então, 997922530 é o número do nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta e para você também mandar o seu vídeo para contar para a gente o que você está fazendo aí nesse momento de quarentena, de isolamento, tá bom? A gente está adorando receber todos esses vídeos de vocês. E se a sua dúvida não foi respondida hoje, ela vai ser respondida amanhã também. Não desanima, não, né? Amanhã vai ter um outro profissional da saúde aqui para esclarecer as demais dúvidas, né? E também aliviar um pouco a nossa cabeça por causa dessa pandemia, né? Isso aí. Obrigada, Luciano, pela companhia aqui ao longo do jornal também. Eu que agradeço. Amanhã, George Bitts, que entrevistou o governador, mostrou aí como é que está a movimentação na rua, vai estar de volta aqui comigo no estúdio, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã. Um abraço e até mais.